Salve guys! Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tava codificando aqui, que era que é a cifra de César, né? A princípio eu tinha feito eu tinha feito aqui, né, codificado, e a saída só tava no console, no caso no terminal aqui, né? Aqui no caso tava no console, mas só tava saindo assim, desse jeito. Aí eu decidi fazer uma interface gráfica pra, pra ficar mais bonitinho, né? Ah, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Pra ficar mais bonitinho na hora de exibir, né? Aqui eu trabalhei com layoutzinho simples, né? De autoria minha. Aqui eu tenho a entrada do texto, a saída que vai sair o texto criptografado ou descriptografado. Nesse caso eu posso usar duas chaves, né, para criptografar, para encriptar aqui no caso. Chave 1 ou chave 2 eu posso escolher, né? Eu nesse momento eu vou mostrar funcionando, mas a princípio aqui eu só tinha trabalhado nas classes, né? Por exemplo, eu tinha feito essa classe principal aqui, onde estava toda construtores e tudo mais. Quando aqui nós temos uma sobrecarga, né? Nesse caso, quando eu fosse criar uma cifra com duas chaves, eu chamava esse, e se fosse com uma chave, eu chamava esse. Aqui tem os métodos, né? Aqui tem alguns métodos principais e também tem uns métodos, uns helpers, né? Que é meio que uns métodos ajudantes aqui, né? Que eu deixei privados que como eu só estou utilizando na classe, achei melhor deixar assim. Mas enfim, eu tinha feito só essa parte lógica aqui e tal. Aí eu ainda não comitei, não joguei pro repositório remoto aqui. Por enquanto só tem 25 commits, porque eu ainda não joguei essa parte aqui, ó. Quer ver? Essa parte que eu fiz aqui, a parte da interface gráfica e tudo mais, né? Onde eu estou trabalhando aqui com a criação da interface gráfica, né? É uma coisa que eu queria deixar assim, que eu queria notificar é que nesse projeto aqui eu usei um modelo de commit que eu achei bastante interessante, que é esse modelo aqui, ó. E eu achei esse modelo aqui, e aí ele orienta como é que você pode fazer um commit para melhorar na legibilidade, né? Para meio que criar uma mensagem uma mensagem assim, digamos melhor de ler, né? E aqui nesse site, por exemplo, ele fala 5 dicas aqui para fazer uma mensagem de commit mais bonitinha, né? E aqui tem então um modelo que ele pede para evitar o git commit passando a flag "-m" e passando só uma mensagem curta assim, que pode assim, futuramente pode dificultar, né? Se você passar uma mensagem desse jeito, se você for voltar nos commits, né? E aí ele recomenda fazer assim, dessa forma, onde você cria meio que um resumo aqui do que você fez, a primeira linha. Você pode colocar links e descrever de forma mais clara aqui nos parágrafos subsequentes, né? Aqui está mais detalhado que ele fala que essa primeira linha aqui, ó, ela serve de resumo, né? E ela geralmente, ela quando quando for mostrada em algum site, né, principalmente no GitHub, ela vai ser o título do commit. E aí ela geralmente é bom deixar ela com 50 caracteres aproximadamente. E você pode criar parágrafos para ir detalhando, né, seu commit, geralmente com 72 caracteres de comprimento, né? Para você para você fazer isso, você não passa flag. Você pode fazer o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui. Só abrir aqui onde é que tá. Eu acho que tá aqui, deixa eu só verificar aqui. CD Java Studio. Deixa eu só ver se tá aqui. Beleza. Em vez de você passar assim, ó, git commit "-m" e passar aqui o texto, você só bota git commit. Eu acho que não tem nenhuma mudança, deixa eu ver se ele vai abrir. Não tem nenhuma mudança, tá limpo aqui.
mas ele vai abrir no seu editor padrão do Linux aí. Geralmente é o Nano, mas você pode modificar. Deixa eu só fazer uma alteração aqui pra poder fazer um commit ali, quer ver? Só mudar qualquer linha aqui. Vou botar um sysout aqui. Pronto. Salvar. Voltar aqui. Status. Git add. Ponto. Git commit. Aí você só passa assim, ó. Só o git commit. Dá um enter. Ele vai abrir o seu navegador. O seu navegador, que é o seu editor padrão. Nesse caso, essas linhas aqui, ó, vão ser ignoradas. Ele só dá uma orientação aqui, ó. Linhas com cerquilhas, elas vão ser ignoradas. E até fala quais mudanças vão ser comitadas, né? Que foi essa mudança que eu acabei de fazer aqui, ó. Na classe main, no arquivo main.java, né? E aqui eu posso detalhar, eu posso fazer, por exemplo, aqui vai ser meio que meu título, né? Título barra resumo do meu commit. Aí em seguida você pode criar parágrafo para exemplificar. Cria um parágrafo aqui e tudo mais. Pode criar outros parágrafos, pode colocar links. Eu não vou. E depois você só salva esse arquivo. Eu não vou comitar, tá? Não, vou sair aqui sem salvar. O commit foi abordado, mas geralmente você faz isso. Obrigado, mãe. Tem tranquilo, mãe. Mas enfim, voltando aqui. Aí vocês podem seguir esse estilo aqui, esse guia de estilo aqui. É bom também dar uma olhadinha nesse link aqui, que eu achei bastante útil nesse artigo. Ele até explica como é que faz para configurar o VI para quando chegar no limite do, dos 50 caracteres ou menos aqui, para especificar meio que o título barra resumo do commit, o VI vai falar para você. E também quando você for criar os parágrafos, quando chegar o comprimento do texto chegar a 72, ele também vai informar. Aí é tranquilo, você tem que colocar no arquivo em RC, né? E aqui também ele mostra um exemplo, né? Tipo, ele recomenda não usar, né, a flag "-m", ou essa daqui, e dá preferência para fazer aquilo que eu mostrei para vocês e exemplificar bonitinho, tá vendo? E aí tem outras dicas aqui e tudo mais. Mas agora eu vou mostrar a cifra de César funcionando. Acho que a maioria de vocês conhecem o que é a cifra de César, né? Foi utilizada é um método de criptografia, né? Foi utilizado pelo general Júlio César, general romano. E ela basicamente você fornece uma chave e essa chave ela desloca, gerando um alfabeto deslocado, né? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Esse aqui é o alfabeto deslocado, que ele está chamando de cifra, e aqui é o alfabeto normal, né, de A a Z. Nesse caso, a gente está querendo criptografar esse texto, ó. E aí ele vai trocando, ó. Se ele pegar o T corresponde ao que aqui? Bora ver. O T é o que? Aí você vai substituindo, tá vendo? T, Q. Aí vai gerar a mensagem criptografada, com base em alguma chave. Nesse caso eu fiz com a chave 1, ou com uma chave e com duas. Dá pra... Com duas chaves fica mais... A criptografia fica melhor. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que fica os commits. Por exemplo, se eu pegar esse commit aqui, ó. Olha como é que fica aqui. Deixa eu ver um mais detalhado aqui. Ó, tem aqui o título, tá vendo? Ó? E aqui os parágrafos que eu coloquei. Dá pra também colocar assim, quer ver? Sempre fica o título e a especificação. Deixa eu abrir aqui. Eu ainda não comitei as outras coisas. Aqui, ó. Eu criei o título aqui. Aí coloquei esse mini parágrafo aqui e fui colocando tópicos para falar o que eu alterei. Aí teve aqui, renomeando dois métodos, expliquei aqui quais métodos foram alterados, tudo mais.
reorganizando métodos que eu falei aqui, ó, que eu fui organizar a ordem dos métodos, falei o que eu fiz, né? Qual foi a ordem que eu coloquei? Coloquei primeiro atributos e campos, construtores, getters e setters, coloquei também, aí depois coloquei os métodos principais, utilizando o modificador de acesso público, e depois eu coloquei os métodos ajudantes aqui, né, que é os helpers métodos, com modificador de acesso private. Aí depois eu só fiz um último ajuste no readme aqui, né, coloquei esse título e fiz isso. No total acho que por enquanto tem 25 commits, acho que é 25. Mas agora, se não me engano, tem quantos commits? Deixa eu ver. Git log menos online. Deixa eu contar quantas linhas tem aqui. Por enquanto agora tem 39 commits, mas foi porque eu não enviei. Eu ainda estou trabalhando em outra branch aqui. Estou nessa branch aqui, a cifra JavaFX. E aí. E aí ainda tá. A cabeça aqui tá apontando ainda pra cá. Ó. Eu tenho que. Deixa eu dar um git log somente aqui. Ó, deixa eu só. Eu ainda nem fiz o merge lá com a branch master. A branch main na verdade. Tá bem longe, ó. Onde é que tá aqui? Tá vendo? E ó como é que fica aqui quando você dá o git log. Fica o título, tá vendo? Bonitinho. O título e os parágrafos, tá vendo? Eu sempre tento deixar assim. Aí às vezes eu topifico, tá vendo? Criando tópicos aqui, ó. Dois. Eu achei interessante trabalhar dessa forma. Agora bora mostrar o funcionamento. Fechar aqui. Aqui eu só queria. Aqui eu botei cifra de SES Online pra gente comparar, né? O meu código, a minha saída com a saída desse site aqui. Por exemplo, se eu botar aqui Paulo, que é meu nome, e utilizar a chave 23, aí ele vai encriptar aqui e vai deixar essa saída, tá vendo? Nesse caso ele deixa tudo em caixa baixa, tá vendo? Tudo minúsculo. Eu codifiquei e deixei pra seguir o padrãozinho, tipo, deixar maiúsculo. Deixa eu voltar aqui. Abrir aqui. Pronto, show. Aqui, ó, vou entrar com texto. Paulo. Vou botar a chave 23. Nesse caso eu posso especificar se eu quero com duas chaves, com uma chave. E aí eu vou encriptar. Aí aqui ele fala que foi encriptado com sucesso, né? E eu não sei se está dando para ver o texto aí, eu não sei se está lento a saída, se está com atraso. Mas aí ele gerou a saída aqui, ó. A mesma saída de lá. Aqui, ó. E também eu coloquei para mostrar o alfabeto comum e o alfabeto deslocado, né? Pra gente comparar. Por exemplo, o P é o M maiúsculo, aí o P é o M, tá vendo? Ele vai comparando a saída. Tem como limpar, eu coloquei umas tratativas, porque se eu tentar encriptar aqui com vazio, ele me mostra, tá? Que os campos estão, que a entrada está vazia. Se eu botar uma entrada e esquecer de especificar uma chave, né? Eu marquei uma chave, né? E eu tentar encriptar, ele me avisa, ó, que tá vazio os campos. Se eu botar duas chaves e só passar uma chave, 23, ele também me avisa, ó, tá me avisando, tá vendo? A mesma coisa acontece quando eu for fazer a descriptação, que nesse caso eu fiz com para descriptar, eu não preciso fornecer eu não preciso fornecer chave. Ele vai descriptografar com base na frequência das letras. E aí, como eu estou utilizando o idioma inglês, ele vai pegar a frequência da letra que é mais comum no idioma, que no caso é o E. Se for o português é o A letra que mais tem frequência, tem mais ocorrência. Enfim, vamos voltar aqui. Eu vou testar outra aqui. Vou pegar um texto aqui. Vamos pegar um texto bom aqui.
para fazer um teste. Pegar o texto Paulo Henrique e vou botar vários E's, porque aí na hora de criptografar vai ser importante ele contar a maior frequência se é um número, se é a letra E, ou o caractere E, beleza? Se for um texto comum no idioma inglês, a tendência é ele ter mais caracteres E, né? E aí já é naturalmente ele vai descriptografar. Mas nesse caso, como é um textinho curto, eu tenho que botar várias letras E aqui. Eu vou criptografar com a chave 23. Aí gerou isso daqui, né? E eu vou copiar isso daqui, ó. Vamos supor que eu só recebi aqui, eu só recebi esse texto aqui, ó. Deixa eu abrir o terminal aqui. Aí eu tô com esse texto. Deixa eu abrir o terminal e colar aqui. Ctrl Shift V. E tô com esse texto, eu quero descriptografar ele. Eu pego ele, copio, recebi de alguém, boto na entrada, colo. Não preciso fornecer chave nem nada para descriptografar. Marco o tipo de chave aqui e aperto em decrypt. E aí ele vai descriptografar, tá vendo? Tranquilo. Eu fiz várias tratativas aqui para ele evitar, por exemplo, se eu marcar duas chaves e tentar encriptar aqui esse texto e passar só uma chave, cadê? Aqui, ó, se eu tentar encriptar, ele não vai funcionar. Se eu passar duas, 15, ele vai criptografar com 23 e 15. Aí tá vendo? Aí ele gera os dois alfabetos deslocados. Se a gente for olhando, ó, por exemplo, o P aqui, vamos ver o P. O P corresponde ao M. Aí o A corresponde já ao que? Ao P, tá vendo, ó? E aí dá pra gente ir fazendo isso. Depois eu vou até colocar para quando eu clicar em Clear, limpar esse alfabeto aqui também. Acabei de perceber isso agora. Porque geralmente ele só tá limpando os campos, tá vendo? Tá limpando os campos, né? Outra coisa, eu botei tratativa se ele passar letras aqui nas chaves, já que tem que ser números inteiros. Passar uma entrada aqui, ó, e tentar encriptar. Aí ele fala, isso é uma tratativa de exceção, né? Aí ele fala que eu tratei essa exceção, né, para ele, porque lá no código eu tô fazendo um parse, né, print. Aí ele fala que as chaves devem ser inteiros. E aí eu até printo a mensagem da exceção, né? Pra a entrada, essa entrada aqui, né? Enfim. Acho que é basicamente isso. Depois eu vou comitar tudo certinho lá. A dica que eu queria passar também fora isso era a dos commits, que eu acho que fica bem detalhado. Principalmente quando a gente for olhar aqui, tipo, se alguém for olhar o repositório e ver os commits. Fica bem organizadinho, né? Tipo, aqui são os commits iniciais que eu estava fazendo, né? Aqui eu até falo adicionando alfabeto e criando alfabeto deslocado. Aí eu falo adicionando alfabeto de A a Z e realizando a criação do alfabeto deslocado, com base na chave, né? Ou seja, o título e a especificação. Aí aqui também, criando o método para alfabeto deslocado, eu exemplifico, né? Que foi o método cujo nome é esse daqui, ó. E vou exemplificando, eu acho que fica bem organizado. Se a gente precisar voltar em alguma parte, né, vai estar bem detalhado o código e tudo mais. Até um repositório aqui, eu deixei ele até organizadinho, eu expliquei o que era a cifra de César, coloquei algumas imagens de commits aqui, né, para mostrar o modelo que eu utilizei e mostrei uma saída aqui. Valeu, gente, até mais.